Como assim ver a Deus? Nós podemos ver a Deus com os nossos olhos da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Conhecer significa ver. Você tem visto Deus no seu dia a dia? Conhecer significa visitar. Você tem visitado a Deus? Ou seja, você tem estado com Deus no teu lugar secreto? Você tem ido ao teu lugar secreto e estado com Deus ali? Porque também tem esse significado, também tem esse lado, o conhecer a Deus. Não significa que ao visitar Deus, ele é alguém estranho, não, mas tem esse lado também. Ainda conhecer significa manter relações pessoais, de maneira estreita com. Manter relações pessoais, de maneira estreita, íntima. Você tem se relacionado de maneira pessoal com Deus? Tem sido estreito o teu relacionamento com Ele? Tem sido íntimo o teu caminhar com Deus? Conhecer ainda significa estar familiarizado com. Sentir-se parte da família. Você se sente familiarizado com Deus? Porque a Bíblia diz, João 1,11, mas ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E o 12 diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. O filho, ele faz parte da família. Você se sente parte da família de Deus? É familiar o nome Deus? Ou é familiar o nome Jesus? Você se sente familiarizado nesse ambiente aqui? Tudo isso faz parte de conhecer. Conhecer ainda significa, etimologicamente falando, a origem da palavra conhecer significa aprender a conhecer, vírgula, procurar saber, vírgula, reconhecer, ponto. No original, conhecer significa, repito, aprender a conhecer. Na raiz da palavra, conhecer, aprender a conhecer, conectando esse significado com Deus, conectando esse significado com Deus. Então, eu tenho que viver aprendendo a conhecê-lo. Aprender a conhecer fala de maneiras, formas, no meu dia a dia. Ou seja, todo dia eu buscarei algo novo para poder me achegar a Deus. Aprender a conhecer. Como que eu posso conhecer melhor? Como que eu posso descobrir mais? Como que eu posso ir mais fundo? Ainda o segundo significado etimológico é procurar saber. Isso fala, procurar indica busca. Quem está procurando está buscando, e quem está procurando não está parado. Você está em movimento, movimento contínuo, ou seja, procurar saber, ou seja, está em movimento para saber mais dele. Quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como eu posso agradá-lo. Ele está gostando de como eu estou vivendo. Procurar saber indica busca constante. E o último significado etimológico, reconhecer. Quando você conhece alguém e passa muito tempo longe dela,
naturalmente, quando você encontra ela, se você não perder a memória, você vai reconhecer ela. Aquela pessoa é familiar. Ei, rapaz, eu estou me lembrando de ti. Então, conhecer a Deus também fala de reconhecer, voltar a conhecer, voltar a conhecer, voltar a conhecer, voltar, ir lá e conhecer de novo, ir lá e conhecer de novo, ir lá e conhecer de novo. Só que aqui, nós não estamos falando de um ser humano, estamos falando do Criador, aquele sobre o qual a Bíblia diz que não tem começo e nem tem fim. A Bíblia se refere a Ele como o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último. Ele não tem início e não tem fim. Como é isso? Como é isso? Isso é real, isso é verdade. Como é isso? Então, essa grandeza que é real tem que mexer com o crente e tem que mexer com o ser humano. É como Moisés, que estava diante de uma planta que queimava, que tinha fogo nela, mas ela não se consumia, o fogo não acabava com aquela planta. Então é algo inexplicável. Um fogo numa planta, logo ele destrói aquela planta. Sim ou não, gente? O fogo destrói. Porém, o fogo que Moisés via naquela planta, que era uma sarça, ele olhou e disse: como assim? Essa planta não está se derretendo de calor? Aí o que acontece? Ele chega para perto para ver. Deixa eu ver melhor. Então, nós não estamos falando de conhecer um ser humano. Nós estamos falando de conhecer a Deus, aquele que não tem começo nem fim. Mas mesmo não tendo começo nem fim, se mostrou aos homens e quer ser conhecido pelos homens. E quando você conhece a Deus, você não apenas passa a saber quem Ele é, você é transformado pelo conhecimento. Uma vida de conhecimento de Deus constante, ela não me torna apenas mais conhecedor, mas ela transforma quem eu sou. Quem precisa ser transformado aqui para melhor, diga aleluia. Conheça a Deus. Dê a sua vida para conhecer a Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, nós vamos aprender o seguinte: o meu povo, diz Oséias, usado pelo Espírito Santo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o conhecimento aqui não é de português, de matemática, de física, de química, mas é o conhecimento de Deus. Quando o ser humano não conhece a Deus, ele vai ser naturalmente destruído. Então, não fique alheio a respeito de Deus, busque conhecê-lo. Ainda tem outro texto aqui que eu quero ler com você. Projeta Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, esse texto aqui, ele vai dizer o quê? Projeta no telão, Oséias 6,3, amém? Em nome de Jesus. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Esforcemos-nos, tem que haver esforço. Você tem que querer. Aí aqui o versículo diz assim, ó: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Por que eu devo buscar conhecer a Deus? Um dos motivos: porque Ele está voltando. Assim como o sol nascerá amanhã, é certo que Ele vai voltar. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Conheça e prossiga. Conheça e continue conhecendo a Deus, buscando conhecê-lo cada dia mais, ok? E aqui eu quero ler aqui alguns versículos rapidamente, ainda a respeito de conhecermos a Deus. Jeremias 9, 23 e 24, o texto vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Palavra do Senhor. Você é inteligente, conhece muito, se considera sábio, você se acha poderoso e conhecido, tem algum cargo político, você tem muito dinheiro guardado e tem muitos bens adquiridos. Saiba que nada disso é motivo de orgulho. Motivo de orgulho é saber quem Deus é conhecê-lo, é compreender sua palavra. É isso que preenche o seu coração e é isso que agrada a Deus. É conhecer a Deus. Quem conhece a Deus sabe que há perdão para Ele. Quem conhece a Deus sabe que existe alguém que o abraçará quando ninguém quer abraçá-lo. Quem conhece a Deus sabe que existe uma eternidade e que a morte não é o fim. Quem conhece a Deus sabe disso. E somente aqueles que conhecerem é que desfrutarão disso. Somente aqueles que conhecerem é que desfrutarão disso. É por isso que você tem que buscar conhecer. Eu me lembrei aqui de uma história rápida, uma historinha que explica muito para a gente, a respeito de procurarmos conhecer. Conta-se uma história ilustrativa de uma pessoa, um homem muito simples, que foi viajar no navio, uma longa viagem de dias, mas ele só tinha o dinheiro da passagem e nada mais. Porém esse homem não sabia ler. Ele não sabia ler. E ali então ele pega todo o dinheiro dele, compra aquela passagem e leva alguns poucos lanches para comer no navio durante aqueles dias. E ali ele entra no convés dele, ali na sua sala, ali no seu lugarzinho no navio. E então chega a hora do almoço, os corredores agitados, o pessoal indo almoçar, o pessoal indo jantar, o pessoal indo tomar café. E aí o pessoal saía dos seus quartos para poder ir comer, tomar café, almoçar e jantar, mas ele não saía, porque ele achava que era pago, e ele disse que não tinha dinheiro, até que uma das pessoas chega para ele e pergunta: olha, eu nunca vi você comendo conosco e tudo mais. Não, é porque eu não tenho dinheiro, meu dinheiro aqui foi só para esse lanchezinho aqui que eu trouxe e tal. Ele disse: não, você está enganado. A passagem que você compra, que cada um compra, já está incluso café, almoço e janta o dia tudinho da viagem. Me mostra o teu bilhete aí. Aí ele pega e diz: está aqui, embaixo, que a passagem dá direito a toda a comida, a alimentação na viagem. Diz: eu não sabia. Porque ele não sabia ler. Ele não comeu, nem almoçou, nem jantou, não tomou café, almoçou e jantou durante todos os dias da viagem. Ficou só com o lanchezinho dele, por não saber ler. Entenda, o homem que não conhece a Deus não vai desfrutar da vida que Deus tem para ele. Não vai. Continuando aqui, rapidinho, o tempo já está estourado. Outro texto aqui, a respeito de conhecer a Deus. Olha só, Isaías 55, versículo 6. Conhecido, eu acho, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei na minha vida. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Buscai
ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, indica o quê? Essa expressão indica o quê? Que haverá um dia em que os seres humanos buscarão a Deus, mas não encontrarão. Haverá um dia em que Deus não estará mais perto. Ou seja, o tempo está passando. E enquanto você pode, busque a Deus. Busque a Deus. Ainda outro versículo a respeito da salvação. João 17, versículo 3. O texto vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta. O que? Que te conheçam a ti. Quem? O único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. A tua salvação, ela depende do teu conhecimento de Deus. Ainda outro texto, Mateus 7, versículos 21 a 23. O texto vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui vai um pouco mais fundo na questão do conhecimento. Aqui fala a respeito de conhecermos a Deus e vivermos esse conhecimento, praticando ele, deixando que esse conhecimento mude a nossa vida, nos alinhando à vontade dele. Porque podemos conhecer algumas coisas de Deus e até procurar viver isso, mas se o nosso coração não estiver profundo em Deus, nós não seremos conhecidos por ele. E naquele dia, no dia do encontro ou no dia do juízo final, nós seremos frustrados. Então, esse conhecimento aqui fala de profundidade. Profundidade. É por isso que o tema da mensagem é: viva para conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus superficialmente, pode acontecer com ele como os religiosos. Isso é de praxe dos religiosos. Eles conhecem a Deus só superficialmente. Mas por que estão na superfície? Porque não praticam aquilo que eles ouvem e aprendem. Eles não praticam. E serão frustrados no dia do juízo final. Agora, quando você conhece a Deus profundamente, buscando conhecê-lo, praticando, buscando conhecê-lo e praticando, naturalmente ele vai te conhecer. Vocês vão ter intimidade, você e Deus. Você vai ter intimidade com ele. E para ir terminando, conhecer a Deus na perspectiva, no olhar bíblico, não é apenas um conhecimento intelectual, mas um relacionamento íntimo e prático que transforma a vida, que capacita o crente a viver em obediência e proporciona ao homem segurança e direção eterna. Conhecer a Deus não é apenas ter uma informação de quem Ele é, do que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, mas é sim algo que gera um relacionamento íntimo. Se relacione intimamente com Deus, meu irmão. Deus, Ele é capaz de se relacionar individualmente e pessoalmente com cada um de nós ao mesmo tempo. Por que isso? Porque Ele é Deus. Eu não posso falar com vocês ao mesmo tempo. Eu não posso estar com vocês ao mesmo tempo.
Eu só posso estar com alguns, ouvindo, e estando com eles. Aqueles que não estão na minha presença, não vou ver, não vou ouvir. Deus não. Deus, Ele pode ouvir a todos ao mesmo tempo, falar com todos ao mesmo tempo, abraçar a todos ao mesmo tempo, andar com todos ao mesmo tempo. Ou seja, Ele quer um relacionamento pessoal e íntimo com você, e você tem que buscar isso. Dê a sua vida para isso. E eu vou terminar com Oséias 6,3 de novo. Oséias 6,3: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Conhecer a Deus te faz um cidadão melhor. Conhecer a Deus te faz um marido melhor. Conhecer a Deus te faz um filho melhor. Conhecer a Deus te faz um pai melhor, uma mãe melhor. Conhecer a Deus transforma a tua vida, mas o melhor, conhecer a Deus te garante perdão de pecados e salvação eterna. Conhecer a Deus te garante perdão de pecados e salvação eterna. Então eu te desafio, querido, busque viver conhecendo a Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele falou, em nome de Jesus, ok? Se coloque de pé. Nessa hora nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vamos terminar com essa canção em nome de Jesus. Eu quero